A maioria das empresas vai chegar em 2030 do mesmo jeito que está hoje, dependendo de uma ou duas pessoas-chave. E aí, se uma dessas pessoas sai, o negócio simplesmente quebra. Eu decidi que o meu escritório não vai funcionar nesse modelo, apesar de ser na advocacia e muitos negócios na advocacia funcionarem nessa dependência de uma ou duas pessoas como pilar. Então, para isso, a gente organizou aqui um evento que a gente chama de Reboot, e nele a gente vai reconstruir a nossa estrutura através das pessoas de dentro para fora. Então vai ser um dia de impacto, de transformação, de conteúdo de alto valor, e eu vou deixar você passar esse dia comigo, acompanhando aqui através das lentes do Atlas, para que você possa literalmente roubar 3 estratégias que eu vou apresentar aqui hoje e aplicar na sua empresa amanhã de manhã, independente se ela for grande, pequena, qualquer que seja o tamanho. Então esse vídeo ele é especial e ele tem um conteúdo de alto valor misturado com um monte de acontecimentos num dia que é muito especial pra gente. Bora lá? Acompanhar esse dia? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Primeira coisa que eu quero fazer antes de começar oficialmente o evento é uma perguntinha. Isa, qual a sua expectativa para o dia de hoje? Bom, as expectativas para o dia de hoje estão altíssimas, tenho certeza que elas serão superadas e a gente vai viver um dia de bastante transformação por aqui. Tomara que sejam superadas mesmo. Obrigado. Fernando, qual a tua expectativa para o dia de hoje? Expectativa alta, eu espero sair daqui hoje transformado e eu vim com a mente aberta para isso. Boa. Expectativas estão altas mesmo, né? Obrigado. Fran, qual a tua expectativa para o dia de hoje? As minhas expectativas hoje são neutras. Eu estou aberta ao que vier, que eu tenho certeza que vai ser para o melhor do time, para o melhor da equipe. E para a gente estar parado nesses 2 dias é aproximadamente R$32 mil para todo mundo estar aqui e a gente não atende nossos clientes. E eu não estou colocando em cima disso o custo de oportunidade, que a Amanda Freitas, o Edu poderiam estar em reuniões comerciais vendendo para novos clientes. O Reboot ele nasce com essa palavra de Romanos 12:2, que diz: transformai-vos pela sua mente, onde Paulo escreve uma carta aos romanos e fala sobre a renovação da mente. E quando Paulo fala isso, não é numa questão de eu preciso mudar completamente, mas para eu alcançar um novo nível, eu preciso passar por uma mudança de mente. Esse game vai valer um prêmio só para o primeiro lugar, está valendo um Pix de R$400. No fim do dia, alguém vai sair daqui com R$400 no bolso. Feliz? Quem quer ganhar? Eu vejo caras felizes, caras preocupadas, caras determinados. Se eu manter o mesmo comportamento e eu esperar um outro resultado, isso é a própria definição de burrice. Você concorda? Quando a gente faz um pedido, a gente espera uma resposta milagrosa, né? Nossa, apareceu um balão aqui, estava escrito uma frase que era tudo que eu precisava ouvir e a minha vida mudou. Só que não é assim que Deus age. Ele age através de desafios. Ele age através de pessoas, ele age através de oportunidades. Eu recebi através de um conhecimento que chegou naquela mesa do Mind, chegou através do Isaac, sobre processos. Se eu estou montando um negócio que tem coisas que cabe a mim fazer e que eu não fiz, por que eu estou pedindo para Deus fazer por mim? Entenderam a lógica? Então a falta de um conhecimento e a falta de uma metodologia certa leva a um estresse, a uma frustração e ei Deus, socorro. Quem coordena essa estruturação dos processos hoje é o Isaac. Quando eu me vejo dando treinamento, fazendo vendas, ditando o futuro, eu poderia passar o dia inteiro fazendo só isso. Tá ali uma pista do que é a minha zona de potência. Agora me dá uma planilha com os processos que têm que ser estruturados. E pode me dar 1 mês de prazo. Eu vou me sacrificar, mas eu vou sofrer e o trabalho vai ficar medíocre. Se eu tenho alguém mais competente, mais capaz, com mais resultado e que disse, siga a I do processo, palavrão, processo, e eu escolho não seguir e fazer o que eu já fazia, que tem um resultado menor, eu estou dizendo em ações que eu amo mais quem eu era do que quem eu quero ser.
eu estou abraçando mais a manutenção do que a mudança. Isso as minhas ações estão mostrando. Sabendo da competência do Isaac, a gente já teve conversas em que a gente senta e eu digo, Isaac, posso fazer isso? Nessa linha eu vou entregar para vocês já uma ferramenta prática de conhecimento sobre processos. Se você analisar aquilo que você está fazendo na sua rotina, como você escolhe cada sequência de atos para gerar um determinado resultado. E analisando o resultado, ele está muito abaixo do esperado, ele está muito ruim, não é um resultado satisfatório, mas você seguiu exatamente o que estava no processo, isso é um indicativo de que esse processo pode ser ineficiente, pode estar mal estruturado. Então o processo precisa ser revisado. Por quê? Porque existe um meio de fazer o trabalho que ele é mais eficiente, que ele gera mais resultado ao menor custo possível, que ele gera o menor estresse e a maior recompensa. A última ponta da linha do processo, que é o resultado, ele é um indicativo disso. Exemplo prático. Eu estou indo na academia, seguindo absolutamente tudo que o professor está passando de treino, e eu falo para ele que eu quero ganhar 10 quilos de massa magra. E ele me fala que vai demorar uns 2 anos. Eu faço tudo que ele manda por 2 anos e eu não ganho um mísero quilo de massa magra. Deixei de fazer a minha parte? Não. Respeitei o processo, obedeci, segui o que ele falou e não deu resultado. Tem algo errado. Daí volta na linha do início da palestra. Fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é loucura. Alguma mudança precisa ser estruturada nesse processo. Ou o incremento precisa ser colocado nesse processo. E no caso foi colocado o incremento nutricional. Nutricionista junto. Resultado do processo, 20 quilos de massa magra. Isso é literalmente trocar apenas esforço e ânimo por inteligência, por processo eficiente que funciona. Todo mundo está aqui se desenvolvendo. E sobre isso está tudo bem. Não é exigida a perfeição. Não é exigido ser completo. A gente literalmente está jogando um jogo em que as cartas e as regras mudaram agora. Com a chegada da IA, com a revolução digital do marketing, com o público novo que a gente atende. Se vocês pararem para analisar, volta 3 anos e tenta 3 anos atrás fazer uma previsão do que é a Marcominha Advocacia hoje. Quem conseguiria acertar? Ninguém acertaria. Zero. Quem teve nesse tempo aí tá balançando a cabeça. E a Bianca, o João, a Amanda, totalmente transformado. E aí alguns vão dizer, então mudou tudo. Não. Tudo não. A essência não mudou, a cultura não mudou. Também foi uma escolha. Pessoas que davam resultado foram tiradas daqui por não ter alinhamento com cultura. Clientes que pagavam 50 mil reais por mês foram tirados daqui por não ter cultura. Escolhas. Tá aqui hoje, tá no Beto Carreiro sexta-feira, 50 mil reais, outra escolha. Então realmente é do nosso perfil proteger e fortalecer a cultura, mesmo que isso custe caro. Porque já existia, de maneira intuitiva, aprendizado prático, pouco talvez exemplo da Bíblia, em mim muito uma convicção de que realmente cultura define tudo. Se eu tenho clareza dos meus valores, que define que é aceitável para mim, o que é inaceitável, com quem que eu quero andar, o que eu quero fazer, todas as minhas metas e comportamentos decorrem disso. Então, o Thales Gomes falou isso, é como se o código cultural ele fosse um framework, uma planilha, de regrinhas de aceitável ou não aceitável, faço ou não faço. Isso é o que define cultura. Tem uma frase do Flávio Augusto que ela ficou marcada na minha mente, até hoje eu lembro dela, quando ele diz que uma pessoa medíocre ou mediana, num modelo de negócio genial, tem resultados incríveis. E uma pessoa extraordinária, num modelo de negócio medíocre, tem resultados medíocres. A conclusão dessa frase é que a estrutura, o modelo de negócio, o formato, a arquitetura é mais importante do que a genialidade individual. Exatamente a lógica que a gente está construindo aqui, uma lógica de time, uma lógica de empresa. Leiam isso agora substituindo pela palavra processo. Um processo bem desenhado faz uma pessoa comum, jovem advogado ou não advogado, sem experiência, sem prática, fazer um trabalho incrível,
digno de um advogado sênior, com pitadas de consultor e com um olhar de mentor. Um resultado incrível, seguindo um processo que é inteligente. A Amanda Luiza teve menos de um ano lá na Disney. A Bianca vai agora em setembro. Eu já tive 10 vezes lá. Talvez agora 11, até perdi as contas. E eu digo para vocês, todos que estão aqui que também vão um dia visitar, muito provavelmente quem me atendeu na primeira, segunda, 10ª vez, quem atendeu vocês, não é a mesma pessoa. Mas a empresa conseguiu entregar magia. Através de pessoas diferentes. O que sustenta isso? Processo. Então, um processo bem estruturado, uma pessoa disposta a aplicar, gera um resultado extraordinário. Essa é a ferramenta 2. E não falei para vocês, vai ser muito difícil, vocês precisam se sacrificar. Eu falei, vamos construir com saúde. Só que a questão é muito louca. Como a história é e como a gente enxerga. A história real é uma história de sacrifício. É uma história de trabalho sábado, de trabalho domingo, é uma história de estudo, é uma história de crítica, é uma história de não apoio da família, é uma história de imensas dificuldades. E no meio dessa lama toda, existiu uma pessoa que reconfigurou o significado, dizendo, quer saber? Não vou ouvir outro lado. Ah, estão falando? Não estou escutando. Ah, não estão apoiando? Não preciso do apoio. Ah, mas ler é chato. Para mim não é. Para mim é descanso. Ah, mas dormir cedo é coisa de velho. Para mim não é. Para mim é a escolha de vida que eu fiz. Ah, mas acordar cedo e treinar mesmo no frio, mesmo doente, que coisa de louco. Para mim é uma escolha. Eu tô dando um presente pro meu eu do futuro. Essa é a escolha que eu fiz. E é muito louco porque dói demais no começo. Depois não dói mais tanto. Depois vira quem você é. E nessa nova configuração é fácil a gente contar a história e dizer não foi tão difícil assim. Porque a gente se acostuma com aquela nova realidade. Mais difícil é realmente fazer a transição, é fazer a mudança. Depois que está feita, a continuidade não é tão difícil quanto o processo de mudança. E aí nem parece que foi tão sacrifício assim. Mas é. Sabe por que que é? Porque a maioria não faz. Porque se fosse fácil mesmo, como tomar água, como caminhar, todo mundo tinha o máximo de resultado. Sempre que você parar e disser, poxa, mas com esse presidente não vai dar. Ah, mas a política é muito ruim. Ah, mas essa situação externa não favorece. É isso mesmo, cara. E é pra você e é pra todo mundo. O que te agrega reclamar de coisa que você não controla? Vamos voltar um passo atrás e olhar para o que você está fazendo. Eu estou fazendo isso. O cara do lado está fazendo muito mais que eu. O que você está reclamando que não tem resultado? Tá vendo qual é o comportamento? Então essa é a lógica. E aí eu chego na terceira ferramenta a ser entregue, de altíssimo valor. Esse é um aprendizado que ele só serve no tempo que a gente está vivendo. O conceito é um pouco mais antigo e o efeito só pode ser aplicado hoje. Olha só, a mistura desse conceito de mais especificidade, mais especialidade, menos funções dentro de uma atividade, somado à automação e alta velocidade com IA. Isso produz um melhor resultado do que a pessoa que tenta fazer de tudo um pouquinho, demora muito para aprender, não extrai resultado daquilo, fica numa jornada muito longa de aprendizado e rende muito menos. Então a gente fez uma mudança agora, sutil, e que eu estou apostando que vai dar muito resultado. A lógica é, se dentro da minha rotina eu tenho uma atividade de planejar tarefas, responder mensagens, fazer reuniões, solicitar contratos e trabalhos, eu tenho 1, 2, 3, 4. E se eu tivesse 2 ou 3? A tendência é que eu faça mais vezes as 2 e as 3. E mais vezes, mais prática, mais familiaridade, mais maestria, mais resultado. Então essa lógica de especificidade, ela é antiga, ela veio do modelo fordista. Henry Ford criou isso, essa linha de produção, cada peça fazendo acontecer. O que a gente tem hoje, na nossa realidade, que não tinha antes? A IA plugada. Então a Fran é um exemplo já materializado disso, de como a gente sai de 1.500 pontos que um advogado fazia entregando o trabalho e dentre 1.500 atendendo o cliente e fazendo peças processuais, para ela sozinha nas peças processuais, onde talvez seria
800 pontos na época, 900 pontos, só fazendo peça, 700 pontos, para quase 6.000 pontos, sozinha num processo, com a IA plugada, agindo no processo, inclusive de madrugada produzindo contratos. Esse foi só o começo do que é o Reboot. Acho que estamos digerindo um pouco a informação. Acabei de sair da sala aqui com o meu tempo de fala e você, espero que tenha pego essas 3 ferramentas que eu entreguei, que eu prometi. Se você pegou, já anotou, já viu o valor nelas, já se inscreve no canal, porque a missão aqui no Atlas é justamente essa, compartilhar o que as empresas que vão prosperar no futuro estão fazendo no hoje, com o que há de melhor hoje, tá? Nosso evento continua, tem fala agora ali da Bianca, do Isaac, apresentando uma nova configuração e entregando um enigma que, quando solucionado junto com as outras atividades do dia, vão valer um Pix no bolso. E tem muito mais para acontecer hoje, então bora continuar no evento. Espero que você esteja gostando tanto quanto eu. Deixa aqui no comentário se você está gostando, tá? Então é isso, você passou aqui o dia conosco e muita coisa aconteceu, foi um dia especial, realmente a gente parou para se reorganizar e reconstruir de dentro para fora. Eu disse para você lá no início do vídeo que não era só para você assistir, mas literalmente para você roubar essas 3 ferramentas que eu entreguei. Uma, processo, que serve para proteger um método e garantir qualidade independente de quem faça. Sistema bem estruturado, faz uma pessoa normal, seguindo um bom caminho, gerar um resultado extraordinário. Então, o modelo de negócio ele vence o talento individual. E o terceiro, uma pessoa com a IA inserida no processo, participando junto, pode render 5, 6, 7, até 10 vezes mais do que uma pessoa normal, sem essa estruturação, sem essa tecnologia. Comenta aqui embaixo no vídeo qual dessas 3 ferramentas mais gerou impacto para você, qual teve mais importância, qual que você vai aplicar amanhã já na sua empresa, assim, independente do tamanho. Porque tem empresa muito grande, tem empresa pequena, mas todas elas estão passando pelos mesmos desafios dessa temporada que a gente está vivendo. A gente está literalmente construindo pontes para o futuro. Um futuro que ninguém viveu ainda, uma tecnologia que ninguém domina, que ninguém conhece, onde tudo está em transformação e junto com a transformação vem a oportunidade. Então, continua acompanhando aqui, porque a missão do canal do Atlas é justamente essa, preparar as empresas de hoje para o futuro que vai chegar. E eu vou estar lá naquele futuro. Acho que se você estiver comigo nessa jornada, você chega lá também. A gente vai estar junto.